Fala galera, mais um episódio aqui do Gripcast. Hoje eu tô com uma fera braba aqui de Cabo Frio, faixa preta de jiu-jitsu, lutador de MMA, e hoje é o representante do nosso jiu-jitsu no poder público, secretário de esporte de Cabo Frio, Rafael Bom, que honra, irmão. Bernardo, Obrigado, tá? meu camarada. E a gente vai contar um pouquinho da história dele, um pouquinho que ele tá fazendo no esporte de Cabo Frio e a origem dele. Alguém aí pode não saber, mas esse cara é filho de uma figura histórica de Cabo Frio. Quem não conhece o pai dele não estava em Cabo Frio na década de 90, 2000, e é um cara que é referência não só no jiu-jitsu, é referência como ser humano, como profissional dentro de Cabo Frio. Então, irmão, prazer para mim vir aqui contar a sua Obrigado, história, meu irmão. abrir essa sua academia para mim um sábado de manhã, falar sobre você, sua trajetória, seu pai, que a gente tem que falar do seu pai também, que é referência, né? E sobre o seu trabalho lá na secretaria. Mas, para começo de conversa, da onde veio você nas artes marciais? Da onde o Rafael Bernardo começou? Como é que o jiu-jitsu entrou na sua vida? Teu pai é faixa coral, Faixa coral. né? É um cara que tem uma história muito grande em Cabo Frio. Se eu não me engano, foi um dos primeiros faixa preta da rede da cidade. É verdade. E aí você já tinha esse exemplo de dentro de casa. Como é que foi isso? Como é que começou a tua história? Eu lembro até que é uma história engraçada, né? Quando eu era garoto, eu não gostava muito do jiu-jitsu, não. Gostava mais de futebol. Aham, E meu pai, sempre professor de jiu-jitsu, fazia todo esforço para eu ir pro jiu-jitsu. Aí ele só me dava a mesada às sextas-feiras. aham. Então eu tinha que toda sexta, eu falava assim, pelo menos na sexta eu tenho que ir no jiu-jitsu para ganhar minha mesada e treinar. E começou assim, depois eu fui criando amor pelo esporte, passei em várias academias, eu acho que eu falo muito isso, a gente que é do jiu-jitsu, e até esse podcast é exemplo disso. A melhor coisa que o tatame, que o jiu-jitsu faz, são os amigos que ele deixa, né? Hoje a gente tem amigos em todas as academias, esse podcast é um exemplo disso, frequenta todos os lugares, é um podcast que é para elevar o nome do jiu-jitsu. Jiu-jitsu me fez isso. Então comecei lá com meu pai, passei no Adalberto, treinei com o Biléu, treinei com o Daniel, treinei com muita gente. E hoje eu sou feliz por todos esses caminhos que eu passei. Aí comecei no jiu-jitsu, depois comecei no Muay Thai com o Gibran. Aí do Gibran, o Peterson me apresentou MMA, onde eu experimentei, comecei o MMA. Fui pro Rio, treinei com o Dedé, o mestre Dedé me deu a faixa preta e consegui fazer uma carreira de MMA lá. Voltei para Cabo Frio hoje tentando passar o que eu passei, o que eu aprendi, né? O conhecimento precisa ser transmitido e a gente levar isso para mais pessoas. É, cara, assim, é o que você falou. A gente tá fazendo um trabalho, começou querendo mostrar o jiu-jitsu da nossa região, que é muito forte, muita gente não conhece, não sabe, né? Nós temos aqui vários representantes do jiu-jitsu, atletas de ponta, tem muita gente surgindo e muita gente veio lá atrás. Você falou o nome de várias pessoas aí que para mim são referências. Seu pai é uma grande referência, né? Teu pai aqui na década de 90 era referência como policial militar, que ele era referência na cidade como um cara rigoroso que fazia o trabalho correto, como professor de jiu-jitsu. Teu pai formou muita gente. Muita gente. Muita gente treinou com seu pai, muita gente descobriu o jiu-jitsu através de seu pai. E assim, hoje, o trabalho que você faz aqui na Nova União é um trabalho muito legal. Você tem muitos garotos bolsistas aqui, Uhum. tem crianças especiais, né? Eu vejo que aqui tem pessoal portador de deficiência, pessoal autista, tem pessoal com síndrome de Down, e isso é um trabalho muito importante que você tem feito. E como é que a Nova União foi entrando na sua vida, assim? Porque hoje você é o representante da Nova União em Cabo Frio, Uhum. né? É o líder da equipe Nova União, e você treinou com caras. O próprio, o cara que abriu a Nova União contigo aqui é referência. É, o Acre. O Acran Dias. Treinou com o José Aldo, Dedé Pederneiras. Se for agregando na tua vida, o que que você trouxe de bagagem aqui para nossa cidade disso? Como é que você enxerga isso, assim? Trazer conhecimento de fora para cá, porque até pouco tempo a gente não tinha isso, né? A gente não tinha bandeiras fortes em Cabo Uhum. Frio e a gente não tinha acesso a esses caras. Hoje, você treinou com esses caras, você trouxe essa bagagem. O Vinícius traz essa bagagem, já vieram várias pessoas lá. O Adalberto mesmo, o Biléu. Então, o jiu-jitsu é muito forte aqui. Como é que você enxerga essa troca, essa chegada das grandes equipes em Cabo Frio e esse conhecimento que não era, a gente não portava esse conhecimento pela distância, né? Tá chegando aqui para os nossos atletas, para os professores, para o desenvolvimento do jiu-jitsu em Cabo Frio. O tempo que eu passei lá no Rio, eu aprendi que assim, o que a gente tem mais valioso no jiu-jitsu, o Dedé fala muito isso, é o nosso corpo. O nosso corpo é um material humano, um material de trabalho que a outra pessoa precisa. E isso faz a gente ser muito valorizado. Quando a gente chega em um lugar,
Eu falo muito que no tatame você não vê o cara que é rico, que é pobre, que é branco, que é preto. O valioso ali é o que ele pode te ajudar durante o treino. E lá no Rio, eu acho que o que eu consegui fazer essa amizade, tanto com o Acre, que hoje é meu irmão, o Aldo, o Dedé, foi que quando você chega lá disposto para ajudar essas pessoas, chega ali dentro do tatame e todo mundo é igual. O Aldo não se comporta como um campeão mundial, porque ele precisa, de repente, de você que tem uma guarda boa para ajudar ele, ou um cara que derruba bem para ajudar ele. Então você acaba entrando ali, todo mundo tornando igual, e até fora dali, às vezes, numa distância, você acha que essas pessoas são diferentes, mas a gente conhece que a faixa preta no meio do jiu-jitsu, da arte marciais, é todo mundo muito igual ali dentro, porque você precisa um do outro diariamente, né? Então, eu acho que quando a gente vai para lá e traz essas coisas para cá, o jiu-jitsu de Cabo Frio está muito valorizado. É um assunto até que a gente vai abordar aqui do Open de Jiu-Jitsu, que a gente vai Sim, ter sim. dia 13 e 14, mas o fruto desse campeonato vir para cá foi a força do nosso jiu-jitsu, a união. Quando a gente teve essa possibilidade, nós conversamos com os principais professores aqui, Vinícius, Adalberto, Bilhel, muita gente, a gente bateu um papo e falou, ó, tem um campeonato grande, falei com o Gavaz da CBJJD e falei, ó, importante a gente trazer um campeonato, Cabo Frio está aquecida, a região dos lagos está aquecida. Você vê, chega final de semana, o que sai de ônibus daqui para ir competir, você sabe com o seu filho o esforço que é, então cada vez mais a gente está mostrando o interesse. Agora, graças a Deus, eu à frente da secretaria, no poder público, usando formas de trazer esses eventos para cá e a comunidade do jiu-jitsu crescer ainda Eu mais. vou te falar que eu acho que do trabalho que eu tenho visto você fazendo, né, frente à secretaria, eu acho que o campeonato que você está trazendo para cá, ele é só um grão dentro do que você tem feito. Eu vou dar exemplos do que eu enxergo, tá? Uhum. Da sua gestão ali. Meu filho é atleta desde 12 anos de idade. Eu nunca tive acesso à secretaria, à prefeitura, ao secretário. Todas as vezes que eu te liguei, eu te mandei mensagem, você me atendeu prontamente, conversou, me explicou a dificuldade. A gente Uhum. sabe que o poder público tem dificuldade, né? Eu falo sempre do poder público apoiar, estou sempre falando, já falei do Rafael várias vezes. Dou o exemplo de Saquarema, que já é um projeto que já está acontecendo, mas a gente sabe da dificuldade. Mas você sempre teve pronto a me atender. Isso faz uma diferença muito grande. O estádio, o poliesportivo, aquilo ali era uma vergonha. Uhum. Uma estrutura daquele tamanho, com capacidade de trazer eventos esportivos, não só o jiu-jitsu, a gente traz a gente fala do jiu-jitsu porque é o nosso foco, é o esporte que eu amo e foi o que mudou a minha vida, a vida da minha Uhum. família. Mas você, a figura do Rafael, né, representando a prefeitura, o que você está fazendo com aquele estádio ali, isso aí pode impactar na vida de muita gente aqui. E aí volta a ter projetos como tinha quando a gente era adolescente aqui. Exatamente. Futebol, vôlei, basquete. Eu tô vendo na Estácio um projeto que você tem apoiado de basquete adaptado para cadeirante. Então, irmão, o, o, o que você vai trazer de campeonato é uma pontinha do que você tem feito. Eu quero dizer para você que eu tenho muito orgulho do que a cidade está se tornando esporte e dizer para você que você está de parabéns, Obrigado, meu irmão. porque você está fazendo a diferença. E eu sempre falo, nós temos vários faixas pretas no governo. Tem você, tem o Josias, a gente tem o Serginho, que é faixa roxa, treinou lá com o meu mestre Renatinho. Aí. Então, é muito legal o que está acontecendo. Serginho até recebeu um garoto, aluno de Adalberto, que foi campeão do PAN. O Coriolano. Isso. E tem vários garotos aqui, cara, assim, de ponta, que estão despontando e que são campeões tanto quanto ele. Então, com a força da prefeitura, com vocês lá, com vocês incentivando, a gente vai mudar a vida de muita gente aqui na nossa cidade, né? Adalberto tem vários alunos campeões. Rampage ali é referência com Muita criança. gente. Ele tem acho que 3 ou 4 alunos ali que são Não, eu campeões já vi o treino nacionais. da molecada ali, é alto nível mesmo. Então eu acho que Cabo Frio precisa disso, porque é carente de esporte, né? É carente de espaço para esporte e é carente de incentivo. O Davi Gigante, né? Eu fiz uma entrevista com ele. Quantos meninos da Rasa não vem aquele menino hoje e pensa Pô, assim, incrível. né? Cria exemplos dentro do projeto, né? Cabo Frio, quando nós assumimos a secretaria, a gente não tinha noção do tamanho que, pode até falar, né, que a politicagem, que a forma de conduzir a secretaria, a prefeitura em outros tempos, estragou, né? No primeiro momento a secretaria era uma secretaria adjunta, então isso já mostrava o que o esporte não tinha um tamanho no município de Cabo Só Frio. um parênteses nisso. Vocês podem não saber, mas o Rafael ele foi candidato a vereador aqui em Cabo Frio. E eu acompanhei a campanha dele e do pai. Ele ia na rua, ele e o pai caminhando com um panfletinho, É, entregando o pessoal. E no final da campanha, foi um dos vereadores mais bem votados. Não entrou
porque legenda, Aham. política, mas a seriedade do trabalho dele. Ele não entrou na política de paraquedas. Ele não chegou ali e foi convidado por amizade com o Serginho, não. Ele foi convidado porque ele é um cara que tem um trabalho estabelecido, é um cara sério e a política entrou como ferramenta para ele mudar a vida das pessoas, não a vida dele. Então, só para deixar essa aspas, dizendo um cara sério, comprometido e que a gente tem que ter muito orgulho de ter ele à frente da nossa secretaria. E até na época da campanha eu sempre fazia questão de ser transparente e tudo, e nessa gestão da secretaria é o que eu faço. É, estou sempre à disposição para explicar que as coisas às vezes não são na velocidade que a gente quer. Como eu falei, a secretaria era uma secretaria de era a secretaria adjunta. Nosso prefeito, doutor Serginho, com o amor que ele tem pelo esporte, um dos primeiros gestos dele foi tornar essa secretaria uma secretaria, e isso mostra a importância. E junto com isso vem toda a construção do Bolsa Atleta. Essa semana a gente ficou mergulhado nisso. A gente entende que os nossos atletas merecem ter algum tipo de patrocínio, e seja um patrocínio democrático, em cima de resultados. Se o atleta ganha, merece ganhar, a gente merece incentivar aquele que representa tanto a nossa cidade de Cabo Frio. Eu durante anos, fui atleta, hoje mesmo o Master ainda me considero atleta, e a gente entende que o atleta não precisa de ajuda, precisa de patrocínio. Sim. Ficava muito chateado quando eu ia num lugar e falava isso, o cara, pô, vou te ajudar. Não quero ajuda, irmão, eu quero patrocínio, eu sou um atleta, vou levar sua marca, Sim. vou representar a cidade, e o Bolsa Atleta é justamente para isso. Sempre que alguém vai lá me pedir uma ajuda, alguma coisa, eu me esforço ao máximo para dar, mas eu quero que esses atletas tenham o que é de direito dele. Sim. Foi lá, medalhou, ganhou, representa Cabo Frio, merece o Bolsa Atleta por merecimento, para conseguir arcar com as despesas dele, Cara, viajar e representar toda a nossa cidade. Eu conversei com pessoas do governo passado a respeito do Bolsa Atleta, e aí um dos representantes falou comigo assim, eu fui lá, levei a ficha do meu filho, um dos representantes falou assim, ah, mas isso aí a gente vai avaliar, porque você acha justo o atleta tal ficar sem patrocínio da prefeitura? Eu falei, não acho justo não. Porém, um atleta X, que é um representante de Cabo Frio, também veio de uma situação carente, merece tudo que ele está conquistando, momento algum eu estou falando do atleta, mas da mentalidade das pessoas que estavam à frente. Ah, porque ele é um maior representante de Cabo Frio hoje. Eu falei, concordo. Só que você acha justo o atleta X, que tem patrocínio de uma marca internacional, de uma série de coisas, tem um Bolsa Atleta, que é uma coisa para incentivo ao esporte, e o garotinho lá do Jacaré, que não tem kimono, que a gente doa, que o pai pega doação justo. Aí ele ficou pensativo, aí no final ele falou para mim, não, cara, você tá certo. Eu não tinha pensado dessa forma. Então acho que essa política, essa democracia, né, lógico, não vamos deixar de valorizar os atletas que têm resultado, mas eu acho que o Bolsa Atleta, assim como as outras políticas de incentivo, tem que ser para as pessoas que necessitam. Eu acho importante isso que você falou, só que a gente precisa entender assim, existem várias formas do governo e da secretaria incentivar. O Bolsa Atleta, ele precisa ser, a gente fala assim, a luta em si ela é democrática porque ela é em cima do resultado. Aonde a gente cria uma comissão e o atleta que tem um resultado melhor, ele consegue, aí sim, ser contemplado pelo Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta é para incentivar em cima do resultado. Sim. Não que a gente não crie outras políticas para realmente, que são os projetos sociais da secretaria. A gente tem um projeto, por exemplo, de crescer as ligas e associações que tem, para que a gente consiga esses atletas que são vinculados aos projetos, que eles tenham passagem, kimono, isso é o futuro. Isso sim é uma forma de incentivar as comunidades, as pessoas que não tenham acesso ao jiu-jitsu dessa forma. O Bolsa Atleta, ele é baseado em cima de resultado. Lógico que tem indicadores e critérios de desempate. Sim. Mas assim, até pra gente ficar, para ser democrático, se a gente tem um cara, uma pessoa, um atleta que é primeiro, isso é pauta de muita discussão. Essa é a minha opinião, mas a gente vai criar uma comissão. Isso é importante. E porque o Bolsa Atleta não é simples, a gente vai criar uma comissão junto com o Conselho de Esporte para ter essa discussão, porque para tirar o pessoal, ou achar, esse eu acho que tem que ser bom, tem que ser em cima de indicadores e coisas concretas, exatas, que ó, esse aqui ganhou porque foi isso. Porque o achar é a opinião, mas eu acho que esse, mas o outro também tem indicadores para... Baseado no que você está falando, eu já estou abrindo minha mente e enxergando uma outra coisa, porque às vezes a gente tem uma opinião fora do poder público, a gente tem uma opinião como pai de atleta, como desportista. Essa conversa aqui, a gente já começa não, realmente, tem outras formas. Então isso é importante.
Várias formas de incentivar. O Bolsa Atleta é direcionado para incentivo através de resultado de rendimento. Fica até difícil a gente contemplar A porque acha que precisa mais, B, então tem que ser em cima de coisas concretas. Sim. Nada impede de nós criarmos outros tipos de políticas públicas para atender outras pessoas, que é o que a gente já faz. Sim. Vou dar um exemplo. Hoje a gente tem o nosso projeto de atletismo, Cabo Frio Mais Esporte, é um projeto que a Secretaria de Esporte criou, que o objetivo é atender criança e adolescente em diversas modalidades. É aquele que tem núcleos nas praças? Isso. Hoje a gente já atende boxe, que é um esporte olímpico, e se você for ver, a maioria dos, não sei se são todos, mas a maioria dos nossos medalhistas olímpicos vieram de projetos sociais. Sim. Então, assim, você vê um incentivo através de um projeto social. Hoje é um atleta, você vê sargento, tenente da Marinha que veio de um projeto social de boxe. Hoje a prefeitura a gente tem interesse de expandir para o jiu-jitsu e para outras modalidades. A gente entende a realidade de custo e vai adaptando o que a gente consegue fazer e ir crescendo. A gente tem um projeto de atletismo na pista ali do Horácio Machado, aquela pista de sabre de um tamanho oficial. Todo dia você tá de manhã ali correndo, vejo e é bom. Todo dia, é dia do jiu-jitsu, todo dia lá. Bota a mulher para correr junto. Bota o filho. E assim, era um espaço que estava largado. Meu irmão, você achava droga lá dentro. Era um espaço ali. A comunidade entendeu que é a recuperação, porque onde o poder público não preenche, onde o lugar tá largado ali, tinha lixo, um monte de coisa. O sentimento de degradação aí atrai morador de rua, o pessoal acha que pode morar lá. E o poder paralelo, porque ele vê o abandono do poder público. Agora, quando o poder público entra no lugar, o próprio poder paralelo ele abre mão. Sim. Ele sabe da importância daquilo ali para a comunidade. A própria comunidade pede para deixar ali. Ali hoje você não tem ninguém usando nem droga lá dentro. E não precisou de um embate. As pessoas entendem de você chegar no complexo Horácio Machado e ver ali cheio de criança, na escolinha de futebol, treinando boxe, no projeto Vida Mais Ativa, que é o projeto de ginástica, no projeto de atletismo. No projeto de atletismo amanhã na Corrida da Padroeira, nós vamos ter 8 atletas, 8 crianças, 8 jovens e adolescentes do projeto que treinam lá competindo. Cara, passava lá, dava tristeza. Dá uma grade caindo, aquela grade é simbólica. Teto quebrado. Quantos eventos de jiu-jitsu teve ali, cara? Arena Búzios foi ali algumas vezes. Passar ali daquilo quebrado. E ali tinha academia, que era pública. Ali tinha projeto de jiu-jitsu, ali tinha de judô, de karatê, de tudo. Né? E ficou abandonado. E vocês estão resgatando isso. Isso é muito legal, cara. E hoje o reflexo que você vê da nossa Cabo Frio largada, às vezes o número de moradores de rua crescendo tudo, foi a falta de políticas públicas há anos. Sim. Então, quando você não tem um projeto para criança e adolescente praticar, aquele jovem vai fazer o quê? Então, assim, uma das principais missões que o nosso prefeito Serginho deu foi voltar com os projetos socioesportivos no contraturno escolar. Se a criança estuda de tarde, a gente tem que atender de alguma forma de manhã. Se ela estuda de manhã, a gente tem que atender de alguma forma de tarde, para preencher esse espaço, porque é um espaço que fica ocioso, a criança fica parada. Às vezes o pai e a mãe trabalhando, para onde ela vai se direcionar? Às vezes fica na rua, aí fica vendo o que não deve, fazendo o que não deve. E tem exemplos que não valem a pena. Por exemplo, eu falei isso com o Ligeirinho, o Leonardo Rodrigues, né? É um amigo, foi por intermédio de um outro atleta que me apresentou. Hoje ele é professor de jiu-jitsu no Catar. Ele contou a história que o irmão era envolvido com tráfico, que convivia dentro da casa dele, e que ele foi para um projeto social, por intermédio do mestre Casquinha, e mudou a vida dele. Ele podia estar ali, né? Na rua, e aí a molecada tá ali. O complexo do Horácio Machado é próximo à comunidade. Exatamente. Às vezes a molecada tá na rua ali soltando uma pipa, jogando uma bola, aí o pai tá trabalhando, não tem condição de dar um tênis, de dar uma camisa, aí ele vê o cara que é envolvido com a coisa errada, com um tênis bom, uma camisa boa, ele fala, vou por esse caminho aqui. E o esporte, você falando, eu acabei vendo a lembrança do que aconteceu hoje, né? E eu sou muito, às vezes eu até assusto quem é mais próximo a mim, eu não gosto de perder a oportunidade, assim, se eu vejo uma criança na rua parada, eu faço questão de ir lá e abordar e chamar, vai no projeto. E aí você falando disso, ontem mesmo, o nosso projeto lá do cadeirante, amputado, todas as pessoas que têm dificuldade de locomoção, conseguem fazer o projeto de basquete adaptado. Ontem eu parei no sinal, aquele sinal ali do lado do antigo Colégio Santa Rita, perto da Unimed. Sempre tem um amigo meu que fica ali vendendo paçoca e tal. E ele tem a deficiência de uma perna. Eu falei pra ele, irmão, aí parei batendo papo com ele. Falei, cara, como é que foi essa deficiência da sua perna? Ele, foi um acidente de carro quando eu tinha 12 anos. Quanto tempo você não pratica esporte? Aí eu falei assim, irmão, tem desde 12 anos de idade. Eu falei, então, meu irmão, eu vou comprar essa paçoca, mas você vai ficar com a dívida comigo. Que segunda-feira, 18 horas, você vai lá no nosso projeto. Aí ele falou, eu vou. Então, assim,
o que o esporte consegue fazer, você ganha muito mais do que ele. Sim, cara. Eu fui para casa ali realizado. Tenho certeza que se segunda-feira ali for, você já está realizado. Então, isso com a criança. Você pega uma criança dessa que está parada e fala, pô, sabia que tem projeto no Horácio Machado? Inclusive, está saindo no site do nosso projeto para dar mais informações. Eu acho que a gente, como cidadão, tem o dever de ver alguém, orientar um vizinho. Cara, tem um projeto ali, tem que fazer. Porque, assim, isso pode mudar uma vida, né? Pô, Rafa, esse projeto aqui desse podcast, ele é fruto disso. E muda vidas, pô. Eu tô tentando devolver pro jiu-jitsu, pra comunidade de jiu-jitsu, pra Deus, o que o jiu-jitsu fez na minha vida. Incrível. Entendeu? Minha esposa tá ali, me ajudando hoje atrás das câmeras ali. Ela é testemunha do que o jiu-jitsu fez na vida da gente, né? Do meu filho, na minha vida. Hoje, eu não consigo lembrar, assim, amigos meus que não usam, nunca usaram kimono, Aham. né? Assim, a transformação do Gabriel hoje é um atleta, pô, tá despontando, graças a Deus, gasta muito trabalho, muito sacrifício, muita luta minha e da mãe dele. Mas assim, você vê se o Gabriel antes do jiu-jitsu era muita criança. Entre outros, eu tenho um grande amigo meu que entrou pro quartel junto comigo, que o filho dele é seu aluno, o Igor. E, pô, Igor é Pô, fera. conversa dessa com o Mourão e ele fala a mesma Tava aí coisa. ontem. Ele fala a mesma coisa que o jiu-jitsu fez na vida dele. Então acho que a gente, como faixa preta, como atleta, como desportista, representante do jiu-jitsu, a gente deve isso pro jiu-jitsu, porque é uma ferramenta que ela vai mudar, vai impactar na vida de muita gente. Mas nossa cidade hoje, nós temos vários atletas de ponta, vários atletas que estão conseguindo galgar bons resultados. Onde a gente vai, a gente traz bastante medalha. Nós temos atletas hoje disputando competições internacionais. E assim, com a iniciativa de vocês, levando esses projetos, com o campeonato que a gente vai falar agora, estou falando até isso para a gente entrar nesse assunto, que é importante. Cabo Frio não tem uma etapa de uma federação, eu acho que há muitos anos, se é que já teve, eu não me lembro, e campeonatos tão distantes. Então, bota isso ali no Horácio Machado. Dessa vez vai ser na Estácio, por conta da obra que vocês estão fazendo. E as crianças vão assistir e ver aquela molecada voando. Entendeu? Por exemplo, Davi Gigante, 10 anos de idade. Aí chega aquela molecada aqui ali do É Itajuru. o exemplo, né? É, do Itajuru, olha assim e fala: caraca, o moleque da minha idade, o moleque é brabo. Aí, ó, pô, tem um projeto social. Isso. Você vai impactar. Então, não só para o incentivo do nosso esporte, mas para mudar a social, esse campeonato que você está trazendo é muito importante, né? Porque vai incentivar, vai fomentar o esporte e vai dar exemplo para as crianças, né? Como é que esse campeonato chegou aqui, cara? Como é que começou essa ideia da gente trazer esse campeonato para cá e o mestre Gavaz abriu a cabeça e abraçou a ideia e hoje nós vamos ter uma etapa aqui. Então, foi bem no início do ano, o Haroldo, que é referência em diversas Haroldo Boom. Inclusive, fazer um podcast depois com ele que vai ser muito bom. Aquele ali tem muita história. Logo no início que a gente assumiu a secretaria, a gente sabia a realidade do município, a dificuldade de arrumar um espaço apropriado, a dificuldade de recurso. Em vários sentidos, chamou o Gavazza e falou: mestre, Cabo Frio, a gente precisa de um campeonato de jiu-jitsu. O que a gente vai conseguir, a gente vai reunir todas as grandes equipes, a gente vai conversar com todo mundo, o Rampez, Beléu, Adalberto, o Vini, e a gente tem certeza que a gente vai fazer esse campeonato ser grande. Acredita em Cabo Frio, vamos fazer. Pô, e o espaço? E o ginásio não estava em reforma, a Estácio, a gente não pode deixar de agradecer a Universidade Estácio, é a nossa parceira em diversos projetos. Ela entende que, assim, nessa reconstrução do esporte, ela cede o espaço dela. Já teve evento de ginástica, evento de tênis de mesa, o basquete adaptado treina lá e o campeonato de jiu-jitsu vai ser na Universidade Estácio, que abriu um espaço para que a gente não esperasse o ginásio ideal. Outro parênteses, tá? Desculpa ficar... Não, claro, é bom. Mas é que toda hora vem um gancho. A Universidade Estácio de Sá, ela fica ao lado da comunidade carente. Isso. Então, ali vai impactar ainda mais. E assim, quando a gente explicou, porque a gente podia esperar ano que vem, quando o ginásio ficasse pronto, mas aquilo que você falou, a importância de trazer uma competição. Às vezes a criança que vai ver o campeonato não vai esperar. Quem vai estar lá dando o exemplo hoje, vendo o Gabriel, o Davi, todo mundo lutando, ano que vem, de repente, ela já está envolvida em outra coisa. Então a gente entendeu, a gente precisa fazer esse ano. Se der para fazer, se tiver que fazer num lugar menor, vamos fazer. A gente precisa entender, ano que vem, quando estiver no ginásio, a gente já pensa em fazer um campeonato municipal, alguns circuitos constantes, para a gente que consiga dar, porque a gente entende que o projeto, a iniciação é muito importante, o esporte, mas se não tiver competição, é a competição que faz ferver, é o menino chegar lá, o Gabriel deve ser exemplo para quantas pessoas na Checkmate,
Criança chegar lá, se ela ficar um ano vendo, meu irmão, o Gabriel tá chegando ali, pô, fulano, então quero ser igual a ele. A gente tem aqui a Adriele, por exemplo, que é uma atleta nossa de MMA, então quando as pessoas chegam e pensam em alguma coisa de MMA, a gente mostra uma luta dela, mostra uma luta minha de tempo, mas a Adriele que tá nativa, a pessoa vê, pô, que maneiro, eu quero ser igual a ela. E a gente tem essas competições que mais próximo de casa, daqui a pouco tem um municipal, tem um circuito, e o jiu-jitsu unido para isso é muito importante. Aqui que você falou e veio um flash de uma coisa que eu cobro todos os meus alunos aqui na academia, né? Acho que não só a gente como faixa preta, mas a gente como cidadão, a nossa palavra tem muito poder. Sim. Então a gente tem que pensar muito no que fala e ser sempre um incentivador. Quando você fala ali de os amigos que você transformou através do jiu-jitsu, eu tenho uma turma 6 da manhã aqui que eu trouxe o Dr. Mohamed, que é médico, nunca pensou em jiu-jitsu. Então, assim, um médico conceituado que com 40 e poucos anos botou a faixa branca e eu consegui mudar para treinar. Então, você vê o cara perdendo peso, mudando a alimentação, que já quero botar para competir. Pô, Felipe Correia também nunca tinha treinado jiu-jitsu. O cara acorda às 6 da manhã, eu até brinco com ele e falo, rapaz, nesse frio danado vocês não me dão folga. Que você não... Eu abro a academia e penso assim, hoje eu vou ter uma folga que eles não vão vir que tá frio, vou voltar. E não falta. Então, como modifica tudo? Então, ali ele vai criando bons hábitos. Às vezes o cara bebia todo dia, vai beber só final de semana, comia mal todo dia, não come mal todo dia, corta o refrigerante. Então, vai mudando todos os hábitos deles através do E esporte. ele vira referência para quem tá aqui E dentro. chama do lado. E às vezes tem um garoto seu, que é um garoto bolsista, ele não tem exemplos. Ele chega aqui, ele vai treinar com advogado, ele vai treinar Pô, com você vai médico. falar essa semana, semana não, esse mês eu até tirei uma foto que foi simbólica. Tem um aluno bolsista aqui de manhã, que foi através de um pedido de um amigo meu, veio de outro lugar, então assim, é uma realidade totalmente diferente desse cara. Sim. Então ele veio, treinou nas 6 da manhã, aí ele vai embora de carona. Com o Mohamed, que é um médico conceituado, com o Felipe, que é um advogado conceituado. Então ele vai embora, olha o que ele vai escutando fora da realidade dele. Caraca, você é médico? Então, assim, ele começa a ver e através do tatame. No tatame é o que eu falo que é muito maneiro. Essa frase eu vi o Pedro Rito falando: todo mundo é igual, filho. É isso aí. O cara que é milionário vai lutar com o menino ali que é do projeto e vai tomar carro, e vai aprender, e vai tratar igual, porque se não tratar igual, a gente, como faixa preta, chama atenção. Eu falo muito aqui na academia, eu não aceito ninguém botar ninguém para baixo. Fez um movimento errado. Não pode rir, não pode diminuir, tem que sempre falar coisas para acrescentar na vida. Lógico, com A gente tem que orientar, ajudar. Não sei, tem que tentar, né? Tem essa de não saber fazer, tem que tentar, ninguém nasce sabendo. Então a gente cria dentro do tatame. E eu sei que em todas as academias daqui são assim, porque eu conheço os profissionais. A gente tenta dar exemplos para ele e para a vida. Cara, primeiro eu quero te agradecer. Sim, se deixar, eu vou ficar com você aqui o dia inteiro. A gente faz outro, vamos fazer outro dia. Você tem suas obrigações, seus compromissos. Te agradecer por estar me recebendo aqui. Te agradecer pela comunidade do esporte, mais especificamente o jiu-jitsu, que eu faço parte. Eu acho que eu vou estar falando para um monte de gente, pelo que você tem feito. Te agradecer como pai de atleta, a atenção e a disponibilidade que você sempre teve. Nem que fosse enchendo teu saco, você comprando pipoca ali na frente da prefeitura, você sempre está disposto a ajudar, a ouvir. E assim, Cabo Frio precisava de um cara igual você, tá? Cabo Frio precisava de um cara igual o Serginho. Então, eu só tenho que te agradecer, te parabenizar, dizer que a gente está muito orgulhoso do trabalho que você está fazendo, muito feliz com isso tudo. Para mim é uma honra estar aqui conversando com você. Primeiro que eu já admirava seu pai, da pessoa que ele é, já de muitos anos. Cresci ouvindo falar do seu pai. Depois, quando eu fui pro jiu-jitsu, eu comecei a ouvir falar de você e do seu pai. E com o Vinícius, você tá sempre lá na academia, foi o que você falou. Esse podcast aqui ele não tem bandeira, ele não Exatamente. tem nada disso. E Cabo Frio também se tornou isso. Você tá sempre lá com a gente, meu filho vem aqui, você me encontra, pô, leva o Gabriel lá e tal. Então, você é um cara que tá quebrando barreiras e eu quero te agradecer pelo que você tem feito pelo jiu-jitsu, tá? E vou deixar a câmera aberta aqui, o espaço aberto, para você falar o que você quiser. Dar um recado, falar sobre o seu trabalho na prefeitura, sobre a Nova União, sobre os projetos, o que você quiser. Se eu esqueci alguma coisa, se eu deixei de falar, ou se a gente tomou um outro caminho, a câmera é sua, fica à vontade. Eu que agradeço a importância que você está fazendo para o jiu-jitsu. Foi pioneiro. Eu lembro quando começou o primeiro episódio. Tenho certeza que passou por muitas incertezas, muitos questionamentos. E hoje o podcast tomando essa proporção é muito legal. A gente vê que o esforço, que o trabalho, ele, com o tempo, ele vai trazendo retornos. E eu acredito que
eu não sou secretário, eu estou secretário, eu sou atleta, eu sou pai e sei o que os pais dos alunos sofrem, quem pratica o esporte sofre, eu vejo isso como uma oportunidade de tentar e o que eu posso fazer é dar todo o meu esforço para mudar o esporte de Cabo Frio, é o que eu faço diariamente. Não penso no cargo, eu penso na oportunidade que a gente tem de fazer, eu faço isso de uma forma, tudo que está no meu alcance, muito esforço, muita transparência. Sempre que alguém me pede alguma coisa, me orienta alguma coisa, eu falo assim, meu irmão, o que eu posso te prometer é todo o meu esforço e toda a minha transparência, como nós já falamos em outros momentos, e sempre foi assim, acho que os princípios que o meu pai e minha mãe me deram, foi sempre pé no chão, ser humilde, é atender, o que você leva para a vida é a forma que você trata as pessoas, não é onde você está, e aonde eu estou, eu sempre pensei em ser exemplo. Seja quando passei pelo BOP, seja na época que eu fui atleta de MMA, seja agora na condição de secretário, quando você tem a oportunidade de passar por alguém e dar um bom exemplo e mudar aquela vida, seja com a palavra, com incentivo, acho que é o que a gente tem que fazer. E agarrar essa oportunidade de estar secretário para esforçar ao máximo, né? Já estou vendo o dia da gente ver aquele campeonato lá, dia 13, 14, todo mundo gritando, todas as academias de Cabo Frio referência. Já falei pra galera da Nova União que tem que ir em peso, É isso tem que aí. chegar lá, a bandeira, ver aquele sentimento de novo em Cabo Frio. Que a gente vai no Rio, você imagina ver todas as bandeiras ali, a gente gritando, fulano lutando com Sabe qual é fulano, meu acabou sonho, todo cara? mundo Sabe qual é meu abraçando. sonho? É ver essa molecada toda lutando fora do país, a bandeira Pô, da eu nossa vejo, cidade tá lá em cima. Atleta de Cabo Frio cara, campeão esses dias, e mundial. eu penso isso diariamente, eu vi a prefeitura de Mesquita, cara. A prefeitura de Mesquita, ela levou um ônibus todo mundo pra lutar o Floripa Open. Rapaz, eu até me arrepio, porque eu fico visualizando aquilo, cara. De você ter a equipe de rendimento, a gente vai fazer isso através das ligas. A gente está no processo de reorganização das ligas, porque através da liga a gente consegue incentivar o esporte. Cabo Frio já teve isso na época Sim. do Novo Cidadão. O Novo Cidadão ela tinha equipe de tudo, tinha equipe de basquete, de futsal, eles tinham ônibus, o ônibus saía, tinha lanche, viajava, representava a equipe de Cabo Frio, voltava. Então você imagina a gente conseguir proporcionar isso para o jiu-jitsu. Porque a gente tem que ser realista, é difícil você conseguir atender equipe A, equipe B, equipe C. Todas as minhas decisões que eu tomo na secretaria, eu falo que a gente tem que ser imparcial. Sim. Eu não posso atender porque isso aí acaba virando. E as pessoas entendem. Eu falo assim: ó, isso aqui nem minha mãe eu liberaria. Não, porque eu não posso ser parcial. Não posso botar. Vou até usar o termo mesmo, politicagem, outra coisa na frente. A gente tem que ser. Ó, tem que atender todo mundo. Eu não posso dar esse benefício só para um e não consigo atender o outro. Então a gente cria política pública que é assim, que é independente se o cara é meu amigo, não é meu amigo, se eu conheço ou não conheço. É atender no coletivo o esporte. É isso que a gente força para fazer o máximo. O Bolsa Atleta vai ser isso. Quando a gente tiver as nossas ligas em dia e a gente conseguir de alguma forma ter um ônibus que leve a equipe de Cabo Frio com diversos atletas, se for 3 ônibus que levem de todas as bandeiras juntos, mas que a gente consiga atender assim, não atender só ali ou só aqui. Infelizmente a gente acaba não seguindo o nosso princípio na secretaria, que é atender no coletivo. E acho que até para a gente finalizar, o que eu falo é isso. Sou acessível o máximo que eu consigo, tento dividir sempre o meu tempo ali, minha família, meu treino e a secretaria, e se não, apoio dentro de casa também. Sábado eu tenho até meio-dia para estar em casa. Então a gente administra tudo, mas sempre com muita transparência e o compromisso que eu tenho. Ó, isso aqui eu vou tentar fazer, isso aqui eu vou correr atrás, que às vezes não é a realidade do município, mas o esporte de Cabo Frio já está melhorando. A gente vê aí que nosso prefeito não só não falar, mas no gesto ele já mostra isso com a reforma do nosso ginásio, com as competições, voltando todo final de semana tem competição esportiva em Cabo Frio. Esse final de semana mesmo está tendo festival de vela na Lagoa das Palmeiras. Final de semana passada teve o Aloha, 13, 14 de setembro tem o Campeonato de Jiu-Jitsu. Dia 20 tem surf em Tamoios. Então, assim, não para. Isso a gente não faz sozinho, faz todo com toda uma orientação do nosso prefeito e de toda a equipe da secretaria e das outras secretarias que são parceiras. Então, gente, mais um episódio, mais um transformador de vidas, mais um Obrigado, exemplo a ser irmão. seguido. Um Muito cara que bom. eu tenho um carinho muito grande. Nada do que ele tá falando é da boca para fora. É um cara acessível, é um cara transparente. Eu sou testemunha disso. Doutor Serginho, quiser gravar com a gente, tamo aí, tá? Vamos botar o kimono, voltar a treinar. E agradecer também o secretário de governo, Scapini, me recebeu super bem como Recebe um todo todo mundo também. brasileiro. E é isso. É um episódio contando a história real de um cara que é exemplo, de um exemplo como secretário, como atleta. E se esse episódio aqui mudar a vida de alguém, motivar alguém, mostrar para alguém que é possível, já valeu a pena. Tá bom? Obrigado a todos. Forte abraço. Tamo Tamo junto, junto, irmão. irmão. Obrigado.